Eu sei que a gente tava falando em 2019 que o final de Nanatsu no Taizai estaria próximo. Não foi bem o caso, mas agora eu acredito que está próximo. Vamos relembrar de umas coisas. O Nakaba Suzuki, o autor, disse que ele planejava uns 40, 42 volumes e estamos nesse marco já. Então o mangá deve acabar sim nas próximas semanas, galera. Eu tô acreditando que tudo tá se encaminhando para o final. É como se o Kef Palug fosse um vilão extra, só para nos mostrar o que é o caos e como o mundo vai virar algo do imaginário do Arthur. E claro, tanto o Arthur quanto a Merlin serão protegidos pelos pecados capitais. Mas será que o Scanor volta? Vamos debater isso e muito mais agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Nanatsu no Taizai. Vamos acompanhar a obra na sua reta final. Olha, galera, agora eu acredito. Agora vai! Não estamos mais analisando o anime porque aquilo dali virou... Meu Deus, velho. Quem são os responsáveis por transformar Nanatsu no Taizai naquilo? Eu, filho da peste, dá vontade de dar uma tabocada na cabeça. Mas vamos lá. Título do capítulo 341, Kef Palug, logicamente fazendo referência ao vilão da vez. O capítulo começa com aquela explicação do Gauther que foi cortada no capítulo passado, e a explicação foi um negocinho tão mequetrefe. Temos que entender que a Merlin tinha um desejo que provavelmente seria mal visto por nós. O caos é perigoso, logo não a ajudaríamos. Só por causa disso que a mulher não contou, olha... Eu esperava algo mais misterioso. Eu sei que às vezes a solução mais simples é interessante, mas eu acredito que não foi o caso aqui em Nanatsu no Taizai. Aí sim eu concordo que foi um remendo de roteiro, e a gente tem que criticar quando cabe. Nanatsu no Taizai é um mangá em que eu faço questão de repetir certas coisas que eu venho dizendo nos últimos vídeos, em que a gente precisa separar o joio do trigo. Tem essa linguagem nojentinha do ecchi, é um ecchi muito exagerado, inapropriado, além de uns remendos de roteiro, mas... tirando isso, o mangá tem uns momentos de plot twists muito geniais, personagens cativantes, então a gente tem que criticar o que é pra ser criticado e elogiar o que tem que ser elogiado. O King então vem pra comprovar o ponto do Gauther, dizendo que tudo isso é bastante perigoso, mas aí o Gauther diz que pra um poder ser perigoso depende do uso. Só que esse não é o ponto em que o King quer chegar, então diz logo, diabo! O King tá com o ego ferido, né, galera? Ele tá bolado por conta daquela história de que a Merlin supostamente usou os pecados capitais para os seus interesses escusos. Porque a gente tá vendo que não é bem assim. O Meliodas está conseguindo direcionar melhor essa situação. É bem interessante que o Nakaba Suzuki sempre trabalha, é um clichê do Meliodas. Ele tem um tom misterioso, em que parece que ele vai ser intransigente, mas ele tem uma solução pacífica e tranquila apresentada no final desse capítulo 341, por exemplo. A conclusão do Gauther é que a Merlin, na verdade, ajudou os 7 pecados capitais, porque... na verdade, a condição para que ela realizasse o seu desejo era um caminho natural para eles. Era um desejo majoritariamente do Meliodas, mas um interesse em comum entre as outras raças, a morte do Rei dos Demônios. E isso aconteceu. Então não é que a Merlin estava usando os pecados capitais. Era uma relação, olha, vamos lá para a biologia, era uma relação de comensalismo. Sabe, quando dois animais de raças diferentes, tipo uma ave que tá lá pairando nas costas de um hipopótamo. Vamos pensar nesse exemplo. Então, a ave, ela tá tirando proveito do hipopótamo sem incomodá-lo, e ele também tá tirando proveito. Eita, ela tá coçando aqui minhas casquinhas de ferida, enquanto o hipopótamo arranja uns alimentos pra ave. Então, entendem? Eu não sei se esse exemplo existe na vida real, mas deve existir. Bom, o que eu quero dizer é que a Merlin não tava usando, ela tava vendo que ela poderia colher ganhos com aquele grupo, e o grupo também poderia colher ganhos com a presença dela.
E aí, lá vou eu fazendo analogia entre hipopótamo e ave. Fora que os pecados capitais realizaram os seus desejos com a presença da Merlin no grupo. Vamos lá listar. O Meliodas, por exemplo, quebrou as maldições dele mesmo e da Elizabeth. King e Diane, ó, 2 pecados capitais, ficaram juntos finalmente. A Diane recuperou suas memórias, o King amadureceu como pessoa. Isso tudo na trajetória deles. O Ban tá com a Elaine hoje em dia, ele agora é mortal, né? Antes ele era imortal, não morreria no final, como diria a poeta Sandy. Agora ele pode morrer. Que é aquela coisa, né? Ser imortal, velho, que graça tem você ver seus amados morrendo, né? Então agora o Ban pode ter uma vida normal com a Elaine. O Gauther não tá mais no mundo de Dark Souls porque ele ganhou mais humanidade. O Scanor, ele morreu, não teve o seu amor correspondido, mas ele lutou sempre ao lado dos seus amigos. E a Merlin tinha esse objetivo que ela tá concretizando só agora. Então primeiro veio a realização dos desejos dos outros 6 pecados capitais. Se você quiser excluir o Scanor, tudo bem. 5 pecados capitais realizaram esses desejos e a Merlin só tá realizando agora. Tem um papo bem interessante no desenrolar dessa conversa, que as diferentes raças não se entendem. O King, que é do clã das fadas, não entende o Ban, que é do clã dos humanos. Ora, King, há um paradoxo aí, né? Você é casado com um membro do clã dos gigantes, que é a nossa querida Diane. E o Gauther, pelo visto, é o mais humano dos pecados capitais hoje. É incrível, né? Muita gente, eu incluso, tinha um nojinho do Gauther no começo de Nanatsu no Taizai por conta daquela frieza dele. Mas ao entender seu contexto e acompanharmos a sua transformação, a gente vê como ele ficou humano. E é o paradoxo. Por ele não ser humano, ele era uma marionete, ele consegue ver todos iguais. Mas o Meliodas surge aí e interrompe a conversa dizendo que ele tá bastante preocupado com o retorno do caos. Afinal, não dá pra deixar um poder dessa magnitude por aí. E o Arthur não é o cara mais maduro do mundo ainda. Ele é verdinho. Ele tá sendo protegido pela Merlin. Mas e aí? Olha só a situação que esse poder tá. Ele realmente tá, por assim dizer, largado. E aí o Meliodas continua dizendo que a Merlin precisa se responsabilizar totalmente por ter deixado isso acontecer, já que era um plano dela desde o início, dos primórdios. Então, olha o tom do garoto. Nesse momento na leitura, eu fiz da pergunta do Gauther a minha. O que é que o Meliodas tá planejando fazer com a pobre da Merlin? A narrativa para com essa conversinha mole e vai pro fight, pra porrada, pro Battle Shonen, o shonenzinho de batalha que todo mundo gosta. Merlin está lutando com Cat Palug, é o que vimos que ia acontecer, né, no gancho do capítulo passado, e de fato está acontecendo, mas a bruxa parece estar levando a pior. É aí que o Arthur chega, mas os golpes cortantes dele não funcionam, o Cat Palug vai se regenerando. É como se, em posse desse fragmento do caos, o Cat Palug consiga manipular a realidade. Isso não serve só para o Cat Palug. Parece essa ser a grande propriedade do caos, a manipulação da realidade. A gente vem trabalhando umas analogias para o caos e imaginem agora, é mais uma dica que eu dou, eu acho que o caos, ele faz aquele papel da joia da realidade que vemos no universo cinematográfico Marvel e não só no MCU, a gente também vê nos quadrinhos. Então, olha só, para vocês entenderem bem o que eu tô falando, acredito que muitos de vocês já fizeram essa lição de casa, assistam Thor 2, O Mundo Sombrio e Vingadores Guerra Infinita. O Arthur tá lá como um grande guerreiro e num brado retumbante diz que vai proteger as terras de Britânia como Lyones e Camelot. Mas é aí que o Cat Palug aproveita a situação para mandar as más novas e mexer com o emocional do garoto. Camelote? Camelote nem existe mais! Logo depois rola um quadrinho, ao meu ver, muito mal encaixado em questão de imagem e texto, porque o Nakaba Suzuki, o autor de Nanatsu no Taizai, é um baita de um quadrinista. Eu venho elogiando os painéis estonteantes que ele desenha em questão de tridimensionalidade e outras técnicas visuais que ele utiliza. Mas aqui a gente vê o Arthur dizendo: "Não, é mentira!" Num quadrinho em que
que a imagem é o rosto do Cath Palug, quando seria muito melhor ele deixar em evidência aquela emoção desesperada do Arthur por estar sabendo dessas notícias de uma maneira tão inusitada. Sei que bate a deprê no menino, ele leva um supapo, velho, baixa a guarda, leva uma patada lá do Cath Palug, a Merlin vai tentar proteger também, leva uma bifa do gato, precisa chegar aí o Meliodas com seu Full Counter. Cara, manda aquele poder agora. O Meliodas consegue, através do Full Counter, refletir poderes mágicos. O Caos é um poder mágico, então. Porque o Caos parece uma coisa totalmente diferente de poder mágico. Mas é interessante que o Meliodas conseguiu refletir o golpe. E não chega só o Meliodas. Chegam os outros pecados capitais e a Elizabeth. E aí, numa troca de diálogos, começamos a entender o que é que o Meliodas estava querendo dizer com essa história da Merlin se responsabilizar totalmente pelo que ela fez. O Meliodas quer que a Merlin vire protetora do menino Arthur. É bem interessante que Nanatsu no Taizai faz uma releitura das lendas do rei Arthur, encaminhando os acontecimentos e encaixando esses acontecimentos nos contos. Da mesma maneira que Klaus, o filme natalino da Netflix, que concorreu ao Oscar agora, da mesma maneira que Klaus faz ao brincar com as lendas do Papai Noel. Bom, a Merlin precisa ser protetora do Arthur, e o Meliodas e os demais pecados, junto com a Elizabeth, por sua vez, serão os protetores da Merlin e do Arthur. O capítulo termina e o nome do próximo capítulo, 342, é Grito de Vitória. Pelo título, parece que o Cath Palug vai ser derrotado e tá com um tom de final, porque a conexão das lendas arturianas entre Merlin e Arthur já estão bastante encaminhadas. Você sabe, quando a gente lembra da lenda do rei Arthur, você pega aquele filme da Disney, por exemplo, A Espada Era Lei, então a gente vê os personagens, as personas que participam daquela lenda. As principais que a gente lembra é o Arthur e Merlin. Então aqui é como se Nanatsu no Taizai tivesse criado uma mega side story dos pecados capitais para encaminhar a lenda do rei Arthur como a gente conhece, só que no caso a Merlin aqui é uma mulher. E vejam só o que a Merlin disse nesse capítulo, temos umas dicas de por que Nanatsu no Taizai deve estar no seu final. Porque com o caos, Camelot e o mundo podem ser reconstruídos. Pegando também aquela fala do Gauther que a gente já comentou, de que para um poder ser perigoso depende do uso, ora, o caos está em ótimas mãos, Arthur e Merlin e os pecados capitais. Esse seria então um final ideal e feliz para Nanatsu no Taizai. Mas bom, já que o caos brinca, tange as propriedades de uma joia da realidade do MCU, será que o Arthur pode trazer o Escanor de volta? Então, se ele manipula a realidade é de uma outra maneira. Eu não acredito que o Escanor pode voltar. Isso seria uma outra realidade. E eu não estou falando em futuros paralelos, como vimos em Vingadores Ultimato. Eu acho que é uma realidade que não pode acontecer. O Escanor já morreu. Não dá pra mudar esse tipo de realidade. Mas, bom, nunca se sabe, né? Se parece não haver regras em relação ao caos, que assim, por mais que a gente compare o caos com a joia da realidade, não é. É só um exercício pra gente, na nossa criatividade, pensarmos o que é que o caos pode fazer, até onde ele pode ir. Mas em Nanatsu no Taizai parece não haver regras, então talvez o Escanor possa voltar. E você, amiguinho? E você, amiguinha? Acha que Nanatsu no Taizai está perto do fim? Vai acabar de vez ou esse mangá vai até 2021, 2022? Meu Deus, não aguento mais. Mentira, eu aguento. Esse mangá me deixa curioso, me deixa interessado. Então digam pra mim aí nos comentários as opiniões de vocês sobre esse capítulo 341 e também, por favor, sobre a análise, as nossas referências e os nossos pensamentos. Comentem aí, detonem e até a próxima!